sétimo ano, tudo bom com vocês? Ó, eu vou estar deixando aí para vocês hoje a correção das atividades da semana passada, então vocês vão lá na apostila, leiam as respostas de vocês e vejam a resposta que eu tô passando aí, que eu passei, tá? E corrijam. Assim que a gente voltar às aulas, eu vou visitar novamente a apostila, tá? Com as questões certinho aí. Então, vocês vão lá e corrigem, porque teve muita gente que escreveu, fez a resposta aí de qualquer jeito. Pessoal, antes da gente terminar o módulo 2 aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a fotografia, tá? Que tá aqui na apostilinha de vocês, tá bom? Então, a gente vai ter aí, eu vou falar resumidamente um pouquinho sobre a invenção da fotografia, até chegar aí hoje, né? Os artistas que usam desse meio mecânico aí para se fazer arte, tudo bem? Tá, então, nós temos aí registrado ao longo da história que a primeira máquina fotográfica, né, que se tem mesmo, foi em 1839, tá? Foi inventada por um francês chamado Louis-Jacques Mandet, tá bom? E essa primeira invenção de máquina fotográfica, ela teve um nome, essa máquina fotográfica, conhecida como daguerreotipo, tá? Então, é a primeira máquina fotográfica, certo? Então, quando, né, a máquina fotográfica foi inventada, muitos afirmavam que era uma produção impessoal, né, que não era como uma produção de um artista que ele ia lá retratar uma imagem, né, com a riqueza de detalhes. Por quê? Quando um artista vai retratar, ele vai fazer uma pintura, né, fala que ele está colocando o seu sentimento, as suas emoções. E a máquina fotográfica em si é um processo mecânico, né? A gente vai falar que não tem nada de pessoal ali, é simplesmente o registro de uma máquina. Então, é diferente do registro, né, o olhar do ser humano, tá bom? Então, embora a máquina fotográfica ela tenha aparecido mesmo aí no século XIX, né? Ela foi inventada em si, né? Começou a ser inventada na antiguidade, com aquele processo da câmara escura. Todo mundo já ouviu falar, sabe aquele processo da câmara escura? O que é, né? É um ambiente, a gente pode pegar para fazer essa experiência, né? A gente costuma fazer isso na escola quando a gente tá em aula. Vocês pegam uma caixinha, né? Veda tudo ela, né? Deixa ela bem escura e faz um furinho, tá? E aí, por onde a luminosidade entra, ali a claridade entra, vai entrar a imagem daquele ambiente, né? De forma invertida, que é realmente como os nossos olhos enxergam, né? Não sei se vocês já viram ciências ou vão ver ainda esse processo que os nossos olhos fazem. A gente enxerga a imagem, tipo de ponta cabeça, e o nosso nervo óptico que faz essa conversão para a gente enxergar as coisas da forma que a gente enxerga, tá? Então, as primeiras máquinas fotográficas eram nesse processo dessa câmara escura, tá? Dessa imagem invertida aí, certo? Pega uma latinha escura, faz aquele furinho, né? E você vê, então, em si, a luz, né, entrando ali, tá, nesse orifíciozinho aí, essa projeção da imagem, tá? Então, as primeiras fotografias, né, elas foram inventadas, foram descobertas graças a invenções as descobertas de processos químicos, né? Então, naquela época, hoje para nós é comum, é normal. Então, se deixar um tecido no sol, tá, ele vai desbotar. Se colocar a prata em contato com o sol, ela vai escurecer. Então, eles foram juntando todo esse processo químico aí, né? Foram pensando, estudando, até chegar ao papel, né? De produção de fotografias aí, tá? Tem uma experiência que eu faço com os alunos quando a gente vai ver esse módulo, o que é? Pega um papel colorido, você coloca um objeto, né, em cima desse papel. E depois você deixa lá no sol por um tempo. Você vai ver que ele queima, né? Ele vai deixar marcado a imagem daquele objeto que você colocou ali. Tudo bem? Tá? Então, vamos ver aí, né? Dom Pedro II, ele era um entusiasta da fotografia, né? Além de ser um mecena, um colecionador, ele era um grande admirador. A gente vai ter registro de Dom Pedro I, né? Que eles eram grandes apreciadores de fotografia, mas como naquela época Dom Pedro I não existia fotografia, então o que ele fez? Ele trouxe um pintor francês chamado Jean-Baptiste Debré, da França, né? E esse pintor francês retratava o cotidiano da família portuguesa aqui no Brasil, tá? Não só da família portuguesa, ele acabou registrando o cotidiano de escravos, de imagens. Então, se vocês forem pesquisar sobre esse artista francês aí, conhecido como Debré, vocês vão ver que ele retratava muito o cotidiano, as coisas em si do Brasil.
Aí, Dom Pedro II, né, você sabe que ele nasceu no Brasil, ele era brasileiro, né, nasceu no Rio de Janeiro, ele era um grande apreciador de fotografia, tá? Então, o que ele fez? Ele que ajudou, né, todo esse processo aí de evolução, assim, de implantar em si a fotografia no Brasil. A própria filha dele, a princesa Isabel, né, ela foi aluna de um fotógrafo alemão, conhecido como Hebert, tá? De tanto que eles gostavam. Vivendo aqui no Brasil, né, Dom Pedro II, depois quando ele teve que deixar o trono e ir embora, voltar para Portugal, aí com a independência do Brasil, ele tinha um acervo em torno de 25 mil fotografias, tá? Da época que ele, né, reinou, viveu aqui no Brasil. Essas fotografias foram doadas para a Biblioteca Nacional, tá? É aquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, acho que em 2018, né, que tinha o fóssil lá de Luzia, o crânio, né, que ele conseguiram ainda reconstruir, achou, porque derreteu só a cera, né, que grudava, que eles colaram o crânio dela. Em si, os ossos, eles conseguiram recuperar, tá? Então, se vocês forem ver reportagens que falam sobre a época do incêndio, né, que os portugueses também choraram nessa destruição desse museu, porque grande parte, né, dos registros da época, né, do Brasil, o Brasil era colônia de Portugal, então muita coisa que fazia parte, né, da história de Portugal, né, em si do Brasil, estava ali, né, nesse museu que pegou fogo, tudo bem? Tá? Então a gente vai ver aí, né, artistas que, não só artistas, né, desculpa, depois a gente vai lá vou falar para os artistas. Então, a gente vai ver hoje os diferentes tipos de fotógrafo, tá? Então, nós temos fotógrafos de moda, né? Pessoas que sobrevivem com isso. Ela é especialista em fotografar modelos, né? Ou seja, para revista ou para um desfile de moda, de roupa, de calçado, de joias, tá? Nós vamos ter fotógrafos de festa, não é? Então, se tem um casamento, você tem, às vezes tira as fotos lá com o celular, tá? Mas nada melhor que um fotógrafo profissional, com uma câmera profissional, tá bom? Nós vamos ter fotógrafo científico, né, que vai fotografar aqueles ambientes de crime em si, né, quem assiste aquelas séries, né, tipo CSI, não sei como que pronuncia aí, vocês devem conhecer, sabe, melhor que eu essas séries aí, né, que vai lá, fotografa o ambiente, fotografa o ambiente e aí depois, né, consegue descobrir lá o assassino em si, os fatos, tá? Nós vamos ter, né, pessoas que vão viajar para florestas, né, vão fotografar plantas, vão fotografar animais, e depois vai vender essas fotografias para revistas, para documentários, para reportagens, né, faz vídeo, fotografia, essas coisas assim, e sobrevive com esse recurso em si do uso da fotografia, tá bom? Então, nós vamos ter aí, né, um francês chamado Marcel Guilloty, né? Ele veio para o Brasil em 1940, tá? O que despertou esse fotógrafo vir para o Brasil? A leitura de um livro do Jorge Amado, chamado Jubiabá, tá? Então, ele vivendo no Rio de Janeiro, ele veio, né? E veio morar no Rio de Janeiro. Ele fez uma documentação, né? Umas fotografias de registro para o IPAM, tá? O IPAM é aquele órgão que faz registros, né, de ambientes, né, de casarões, de coisas antigas para se fazer o patrimônio, né, fazer esse registro do patrimônio, tá? Então, ele ficou responsável por trabalhar para o IPAM fazendo esse tipo de fotografia. Em 1945, ele fotografou toda a arquitetura colonial de Minas, tá? Então, a gente vai ver, né, o tempo do Brasil colônia ali, tudo mais em Minas ali. Então, ele fotografou toda essa parte dessa arquitetura, né, que faz parte da história do Brasil, tá? Ele fotografou. Depois, mais tarde, ele fotografou a construção de Brasília, tá? Ele fez um acervo de mais ou menos 3.000 imagens, né, de toda a construção de Brasília, porque Brasília, vocês sabem, foi uma cidade planejada, né, tá? Foi toda desenhada, tudo planejado antes para depois se realizar, diferente dos tipos de cidades que a gente conhece, que começa com uma casinha, uma vilinha, depois vai aumentando. Brasília não, ela foi todinha projetada. E essas fotografias foram publicadas em revistas, né, nacionais e internacionais, tá bom? E aí a gente vai ter artistas, né, artistas contemporâneos,
usa esse recurso, né, dessa máquina para se fazer arte, tá? Então, a gente vai ver, não é mais só aquela coisa de pintores, né? Essas fotografias que são vistas com outro olhar, que são transformadas em verdadeiras obras de arte. Eu vou citar para vocês o exemplo de 2 artistas contemporâneos que trabalham com a fotografia, tá? Um é Vicky Muniz e Sebastião Salgado. Vicky Muniz, ele é um artista que trabalha com reciclagem, né? Tem até um documentário mostrando como ele trabalha com o lixo reciclado. Então, o que ele faz? Ele faz a fotografia de uma pessoa, de um ambiente e tal. Depois, ele projeta essa imagem em algum lugar, tá? E essa imagem vai ficar ampliada. E aí, ele vai dar volume ali, por exemplo, na parte do cabelo. Então, ele pega algum tipo de sucata, ele coloca, né, no pescoço. Enfim. Aí, ele fotografa esse painel ali, no qual ele deu todo esse volume, toda essa incrementação com reciclagem. E ele transforma num painel, como se fosse um quadro, tá? E aí ele leva esses painéis aí para vários lugares do mundo aí como uma exposição de arte, tá? Uma bem famosa que ele tem é a releitura da Medusa, que ele fez com macarrão e molho, né? Medusa é aquela cabeça toda cheia de cobra, assim, tá? E aí ele pegou um prato como suporte, pegou um macarrão ali, né? Um molho, tá? E ele fez essa releitura. Então, como você iria sair mostrando essa releitura aí em todo lugar? Então, todo lugar que ele fosse mostrar, ele teria que fazer. Então, ele fez, né, uma vez só, fez o registro da fotografia, tá? E expõe esses quadros aí, tá bom? Então, essa obra dele, essas obras do Vic, é considerada como obras de arte porque ele não faz muitas cópias, porque quando se faz essas duplicidades assim, né, deixa de perder aquela característica da arte, né, do objeto único. Tá? Então, normalmente, são edições limitadas que ele faz, tá bom? Nós vamos ver outro artista brasileiro chamado Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, ele fez uma série de fotografias em lugares como deserto, tá? Lugares congelados, ainda que o homem não conseguiu lá mexer, devastar, né? Modificar essa natureza. E essa série de fotografia que ele fez, acho que não sei se é 25 a 35 fotografias que ele fez, e ele deu o nome a essa série de fotografias como Gênesis. Gênesis, alguém deve saber já aí, né? Que é uma parte da Bíblia que fala sobre a criação do mundo, tá? Então, ele associou essa série de fotografia que ele fez desses lugares, né? Que o homem ainda não foi lá mexer, né? Destruir. E ele fez essa série. Ficou muito famosa, né? Conhecida essas fotos dele, certo? Então, exemplo desses 2 artistas contemporâneos que fazem o uso da fotografia. Então, voltando aí, no começo ela não era considerada como objeto de arte. Por quê? Foi muito criticada, porque falava que era um processo mecânico e não a produção de um artista, tá? Não tinha um olhar de um artista. Mas aí, depois, né, com o passar do tempo, a gente foi ver que até o próprio artista, na hora que ele ia fazer a fotografia, ele, né, pegava no ângulo de um jeito que ia transformar essa foto numa expressão de sentimentos, de ideias também, tudo bem? Então, como tarefinha aí de arte dessa semana, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esse artista que eu falei pra vocês, Sebastião Salgado. Não precisa fazer sobre o Vic, não, só Sebastião Salgado. O que vocês vão fazer? Pesquisa a biografia dele, tá? Então, vocês vão fazer e vão me entregar semana que vem. A biografia de Sebastião Salgado e os tipos de fotografia que ele faz. Então, ele já fotografou na África, ele fotografou no Nordeste, essa série de fotografia que eu falei pra vocês, tá? Então, é o tipo de fotografia que ele gosta de fazer, tá bom? Então, eu quero que vocês coloquem lá a biografia do Sebastião Salgado, tá? E os tipos de fotografia, os lugares que ele já foi, né? Então, coloca algumas lá, umas 4, 5 fotografias. Vocês vão fazer um arquivo e vão me mandar pelo plural a semana que vem, na terça-feira, tá bom? Vou dar nota como atividade, certo? Aí pra vocês. Vai juntando pra dar a média pra vocês, tá bom? Então, por hoje aí a gente termina esse módulo. Aí a semana que vem a gente começa o módulo 3. Tudo bem? Qualquer coisa me chame aí no WhatsApp, tá? Obrigada, viu, pessoal?